E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? E aí, pessoal, minha conexão está um pouco fraca aqui, mas eu queria saudar vocês. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para a nossa live. Caso eu tenha problema de conexão, eu vou resetar tudo e volto de novo em um novo local. Eu estou em Santa Catarina, sou PNF nível 1, aqui na clínica do meu grande amigo. Então aí, Comunidade da Marcha. Me deem um alô se vocês estão conseguindo me escutar bem, por favor. A conexão, eu acho que está caindo. Me ajudem. Tudo bem com vocês? Então vamos dar um tempinho aí para a galera ir entrando. 21h02 a gente começa a falar a respeito da velocidade da marcha. Vamos ver a minha conexão. Aí, beleza. Agora eu acho que foi. Tá? Gente, então é um privilégio estar com vocês. Eu tô aqui hoje para mais uma live que a gente escolheu, então um tema muito bacana para falar, que é a velocidade da marcha. Então, a velocidade da marcha, ela vem em conjunto com as atividades que nós precisamos trabalhar, não só dentro do conceito PNF, mas também a respeito do trabalho do raciocínio clínico funcional, tá? Então isso é parte da locomoção humana. Existem várias formas de locomoção e nós elegemos hoje a marcha, né? E a velocidade da marcha como um importante indicador de saúde. Então é por aí que a gente vai nesse papo de hoje, tá? Estou aqui com o meu computador aberto, com algumas colinhas para falar com vocês. E eu gostaria que a gente fosse interagindo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vão mandando aqui no chat. Eu vou respondendo elas conforme elas vão chegando. E a gente vai tendo aí um papo descontraído. O objetivo dessa live é divulgar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, divulgar o conceito PNF, mas não só o conceito PNF, como outros projetos que nós temos pela frente, vindo bastante legais. Então, no final, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dos projetos que nós temos aí pela frente, tá? Então, fica com a gente até o fim e o objetivo é não mais que meia hora, certo? Uma live muito extensa, na minha opinião, é uma live que muitas vezes a gente não produz tanto. Se nós formos bem objetivos, em meia hora nós conseguimos cumprir nosso objetivo. Já tem perguntas sobre se a live vai ficar salva? Vai ficar salva no feed. Então depois vocês podem entrar lá também e consultar a live que vai ficar salva. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos falar a respeito da marcha e velocidade da marcha, tá? Mas vamos primeiro falar sobre a marcha. A marcha é uma atividade, né? Nós podemos classificar a marcha conforme a classificação internacional de incapacidades, funcionalidades e incapacidades. Então, ali no meio, no nível principal, que é o nível de atividade. A marcha normal significa locomoção, tá? Isso é importante a gente saber. Locomoção significa se deslocar do ponto A para o ponto B. E existem várias formas de eu me locomover. Exemplo, rolar, né? Uma criança, um bebê, ele encontra como uma das primeiras formas de locomoção arrastar-se, rolar, para sair do ponto A para o ponto B. E aí diversas outras formas vão surgindo, como por exemplo engatinhar, andar de joelhos, para depois, de uma forma mais madura, uma marcha lateral e depois a marcha para frente, né? A marcha para frente requer equilíbrio, a marcha para frente requer várias valências em níveis de estruturas e funções corporais, para que a gente possa ter a independência. Então, a locomoção através da marcha nos leva à independência motora. Então, é importante desde já a gente pautar que a marcha é somente uma forma de locomoção. Obviamente, para a gente, seres humanos, para nós, é a forma mais econômica. A marcha normal, ela é dissertada aí na literatura desde a década de 70.
E os principais pesquisadores que falam sobre a marcha normal são um grupo da Califórnia, da parte um pouco ao norte de Los Angeles, de um centro de reabilitação chamado Rancho Los Amigos. Rancho Los Amigos, a pesquisadora mais famosa do grupo, a líder do grupo, era uma pesquisadora chamada Jacqueline Perry. Jake Perry desenvolveu, então, desde a década de 70, vários estudos classificando a marcha normal em 2 fases e 8 subfases. Então, clássicas fases de apoio e balanço, é o que a gente tem definido, então, por eles, e essas subfases dessas 2 fases. Então, nós temos 5 subfases do apoio e 3 subfases do balanço, ok? Nós precisamos pensar que a marcha normal, ela está presente no nosso dia a dia e ela, então, requer um padrão de movimento. Então, qualquer um de vocês que caminhar de forma normal vai repetir esses mesmos movimentos, essas mesmas 8 subfases, conforme a literatura descrita lá por Jake Perry. Mas aí a gente precisa pensar em velocidade da marcha, né? O que é a velocidade da marcha? A velocidade da marcha, uma velocidade normal, considerada normal, é de 4 km por hora, certo? É uma marcha, de certa forma, rápida e, de novo, que envolve bastante equilíbrio e bastante coordenação. E nós temos aí a marcha, a velocidade da marcha hoje em dia como um indicador de saúde. Nós temos no mundo algumas sociedades, como por exemplo a Sociedade Americana de Fisioterapia, que considera a velocidade da marcha como o 6º sinal vital. Então nós temos aí a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura oxilar, oximetria como 5 sinais vitais, e a velocidade da marcha seria então considerado o 6º sinal vital. Isso é muito interessante porque então não só médicos, mas profissionais da área da saúde podem observar e mensurar a velocidade da marcha e predizer diversos fatores. Fatores estruturais, como por exemplo, tamanho de passo, simetria, algo que a gente chama duplo apoio, que é quando os 2 pés estão no chão, que eles são indicadores de diversas disfunções, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da marcha num público idoso, é muito comum nesse público idoso acontecer a diminuição dessa velocidade da marcha. A diminuição da velocidade da marcha, obviamente, ela acontece porque esse idoso precisa de mais equilíbrio. E aí ele vai estar mais tempo com os 2 pés no chão, que a gente chama de duplo apoio. Então o tempo de duplo apoio está aumentado. Quanto mais tempo com os 2 pés no chão, mais equilibrado o indivíduo está. Mas isso acarreta algumas adaptações. Dentre elas, a diminuição do tamanho do passo, a diminuição da cadência e consequente diminuição da velocidade. E se eu tenho a diminuição do tamanho do passo, o pezinho já não sai tanto do solo, o que acaba acarretando então o encontro com barreiras e consequentes quedas. Esse é um principal problema, por exemplo, nessa população dos idosos, né? Tropeçar e cair é um motivo de óbito nos idosos. Então, pode causar fraturas, complicações graves e, consequentemente, óbito. A gente não quer isso. E o que nós precisamos, então, em nível de atividades? Manter a velocidade da marcha alta. Para isso, eu pensei em trazer um dos artigos que eu carrego embaixo do meu braço, sempre que eu falo a respeito de não só de marcha, mas sobre velocidade da marcha, que é um artigo não tão novo, tá? Ele é um artigo publicado em 2011, mas numa revista de muito impacto, muito importante, chamada Journal of American Medical Association, ou JAMA, certo? Ela tem um altíssimo índice de impacto na área da saúde, publicada por Stephanie Studenski. E eu quero dissertar um pouco a respeito dessa publicação, tá? Porque ela fala
não só a respeito da velocidade da marcha, mas olha só, galera, que legal. A velocidade da marcha como preditor de sobrevida em idosos. Resumindo aqui para vocês, fazendo um resumo bem a grosso modo, esse estudo nos mostra que quanto mais rápido eu caminhar, acima dos 65 anos, mais eu vou viver, certo? Na verdade, esse estudo, publicado por Studensky e o seu grupo, vários autores colaboradores, ele é um estudo de revisão. Mas ele é um estudo de revisão com meta-análise. Vou disponibilizar, depois da live eu vou deixar o link salvo, porque ele é de domínio público, esse artigo. Vou deixar ele salvo nos comentários, tá? E ele, então, que nem eu estava dizendo, é um artigo de revisão com meta-análise, onde eles trabalharam em cima de 9 estudos prévios, onde em total em 16 anos de acompanhamentos, 26 anos de acompanhamento de pacientes, então esses 9 estudos revisados, em um total, gente, escutem bem, né, para meta-análise, de 34.485 idosos incluídos, então, para essa análise, tá? Eu vou deixar, galera, não se preocupem, esse artigo ele é muito importante para todos nós, para dar subsídio à nossa prática, tá? Então, aí, um acompanhamento durante um período de mais de uma década, com 34.485 idosos, então, um estudo com bastante significância para a nossa prática clínica. E eles chegaram à conclusão que, sim, existe uma relação da velocidade da marcha com a sobrevida desses pacientes, tá? Então, vamos lá. Eu vou direto para os resultados, tá, gente? Então, só para caracterização da amostra, eles tiveram aí diversas raças incluídas, idades acima de 65 anos e abaixo de 90 anos, diversas patologias incluídas, e esse é um aspecto muito legal, porque qualquer patologia, não só as neurológicas ou ortopédicas, sejam elas clínicas, sejam patologias reumatológicas, respiratórias, todas elas vão impactar na velocidade da marcha, certo? Então, se eu tenho uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca, ou tenho uma prótese no quadril, ou sou um paciente hemiplégico em função de um AVC, eu vou ter diminuição da velocidade da marcha invariavelmente em função da diminuição do controle motor ou do comprometimento de sistemas cardiorrespiratório, reumatológico, enfim, vascular, ok? Vamos lá, para os resultados do estudo, e vocês vão ver depois que vocês mexerem nesse artigo, o quão bonito ele fica quando a gente joga os gráficos das médias de velocidade da marcha com a idade e a sobrevida, tá? Então, o que esse estudo diz pra gente? Em homens e mulheres, existe uma pequena diferença. Então, existe um gráfico específico para os homens e um gráfico específico para as mulheres. Então, vamos pegar um homem com 65 anos de idade. Veja bem. A marcha normal, que nem eu disse para vocês, é 4 km por hora, ou entre 1,2 e 1,6 metros por segundo. Então, a velocidade normal seria entre 1,2 e 1,6 metros por segundo. Se eu pegar um paciente que caminha 0,2 metros por segundo, ou seja, devagar, quase parando, esse cara vai ter uma sobrevida de 65 anos, ele vai ter uma sobrevida provavelmente de ao redor de 8 anos. Então vejam bem, uma pessoa de 65 anos que caminha 0,2 metros por segundo vai viver 8 anos. Agora, se eu, com a minha intervenção, trabalhar com esse mesmo idoso, seja ele com a patologia que ele tiver, e melhorar de 0,2 para 1,6 metros por segundo, que é a marcha normal, ele vai aumentar uma expectativa, então, de 8 para incríveis 32 anos. Ou seja, esse idoso pode viver acima de 95 anos. Gente,
Isso é um resultado muito importante, impactante para a gente pensar, porque se um idoso caminha 0,2, entre 0,2 e 0,6, para vocês terem ideia, ele vai viver entre 8 a 12 anos. E a gente está falando de uma revisão com 34, quase 35 mil idosos. Então é um estudo bastante encorpado para que a gente utilize na nossa prática clínica e justificar para outras áreas, não só colegas da fisioterapia, mas também para as áreas médicas, a importância da nossa intervenção em nível de atividade. Né? Nós não podemos só intervir nas estruturas corporais e nas funções corporais, como, por exemplo, trabalhar força de segmentos isolados, ou, enfim, trabalhar mobilidade no geral. Nós precisamos melhorar nesse público, principalmente os idosos, que aqui esse artigo fala, a velocidade da marcha, que é a locomoção. Né? Entre outras tarefas que são muito importantes, como, por exemplo, senta-levanta, elas também fazem parte da marcha, mas eu tenho que pensar que a velocidade da marcha predita entre 1,2 e 1,6 metros por segundo, que dá aí por volta de 4 km por hora, vai ser o normal para esses idosos. Tá? Agora a gente precisa ir para as idosas, e aí é legal. E lembrando que esses estudos eles foram todos realizados no hemisfério norte, tá? Então tem esse viés quando a gente fala em hemisfério sul, características sociais aqui no sul, mas também a gente entende a importância disso para a nossa população. Vamos para idosas, e olha só, 65 anos, tá? Se eu tenho uma idosa que caminha em 0,2 metros por segundo com 65 anos, que hoje em dia a gente nem considera mais idosa, mas enfim, nós temos aí uma sobrevida no idoso de 8 anos e na idosa nós teremos uma sobrevida de por volta de 13 anos, ok? Agora, se eu levo essa idosa, de novo, de 0,2 para 1,6 metros por segundo, que é a marcha normal, ela vai ter uma sobrevida de 42 anos, ou seja, ela pode viver até mais de 100 anos. De novo, gente, vejam bem que se a gente enfatiza o nível de atividade e melhora essa velocidade da marcha, nós vamos ter uma resposta de sobrevida desses pacientes. Então, a velocidade da marcha, gente, é considerada através desse estudo de Studentsky, e ele é um estudo que é referido aí mundo afora, quando a gente fala em marcha, como preditor de vida nos idosos. Tá? Então, gente, eu vou deixar esse estudo e ele traz muitas informações legais, porque a população, eles tinham alterações, conforme todos os estudos, alterações cardiovasculares, alterações neurovasculares, alterações ortopédicas, alterações reumatológicas, ou seja, o que fica claro para a gente é que seja qualquer patologia, seja ela qual for, inerentes ou não ao processo de envelhecimento, o desfecho no sistema motor é a diminuição dessa velocidade, tá? E aí, olha só, a gente conversou, e vão mandando as mensagens, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas aí, e vão mandando perguntas que eu vou respondendo daqui, eu tô ligado no chat aqui, tá? E aí, galera, o seguinte, de que forma que nós podemos trabalhar? Bom, raciocínio clínico funcional, né? Então, a abordagem funcional ela é importante. Nós precisamos pensar na classificação internacional de funcionalidades como processo norteador. E nós sabemos que, dentro da marcha, cada subfase específica vai lidar com ações musculares específicas, com amplitudes articulares específicas, e aí nós precisamos saber eleger qual é a subfase que essa pessoa que chega no nosso consultório, que chega para o nosso processo de reabilitação, vai ter alteração. Exemplo clássico, né? O apoio médio e o apoio final. São duas subfases importantes da marcha e que constituem em 40% de todo o ciclo da marcha. Ou seja, se eu não sei por onde iniciar, e iniciar pelo apoio médio e final, eu corro um sério risco de acertar. Então essa é uma dica de ouro para vocês, certo? Iniciar pelo apoio médio e apoio final. Nós temos aí grupos musculares muito importantes, como, por exemplo, os glúteos. Glúteo médio, glúteo máximo, que ajudam na transferência do peso para cima dessa perna que está em apoio no solo. Se eu começar com estratégias simples e atividades, como ficar em posição
tandem, semitandem, ficar em ortostase sobre uma perna, são atividades muito próximas ao que acontece na marcha durante essas fases, essas subfases. E eu vou buscar aí trabalhar então em nível de atividade. Eu estou aqui simplificando para vocês, mas o processo ele pode começar desde o decúbito lateral, desde posições baixas, a gente pode ir desafiando o paciente cada vez mais em posições altas, usando estratégias de controle motor e aprendizagem motora, como repetir sem repetir, que é algo que a gente sempre fala. Eu preciso utilizar as musculaturas afetadas em diferentes posições, ou seja, repetir os mesmos músculos sem repetir em diferentes posições, e aí criar estratégias de raciocínio clínico funcional, certo? E é por aí que a gente vai, né? Não tem muito mistério. Eu acho que nós nos empoderando, né? Empoderamento daquilo que nos diz respeito, que é o conhecimento da anatomia, conhecimento da biomecânica e da cinesiologia, mas sobretudo o conhecimento das atividades nas quais esses nossos pacientes estão envolvidos, e aqui a gente está falando da marcha, nós vamos melhorar muito não só a qualidade de vida, mas, que nem eu estou falando para vocês com esse artigo de Studentsky, a expectativa de vida, né? Eu garanto que vocês querem que os seus pais, os seus avós vivem o máximo de tempo possível. Ou seja, peçam para eles caminharem rápido. Só que, obviamente, com segurança. E para caminhar rápido com segurança, bom, aí a gente precisa de treinamento, galera. Né? Treino específico. Nada de ficar levantando peso somente. Não estou dizendo que trabalho estrutural não é importante, certo? Ele é importante. Mas somente o trabalho de força, o trabalho de mobilidade, não quer dizer nada para a melhora da marcha. Então, nós precisamos trabalhar tamanho de passo, cadência, diminuição do duplo apoio, que são aspectos específicos da marcha, ok? Lembrando que agora são 9 horas e 22 minutos, e o mais legal ficou para o final. Eu disse para vocês no início que eu ia trazer alguns dados importantes também, porque eu tô aqui falando para um celular, né? Nós temos aí, galera, e eu, essa semana, como eu ia falar, eu já tinha mexido a respeito disso no passado. Eu tô com a garganta seca, porque eu falei o dia inteiro hoje no curso. Mas nós temos aí aplicativos super simples de celular que podem nos ajudar nesse processo de avaliação da velocidade da marcha. Eu tenho aqui eles anotados, tá? E depois eu vou botar também nos comentários da live, que vai ficar salva no feed do meu perfil, tá? Então aqui, galera, nós temos alguns aplicativos legais. Um deles, o nome é Gait Rate, certo? Isso aí, Paulinho, foco nas tarefas, atividades, nível de atividade. O aplicativo chamado Gait Rate, ou seja, frequência da marcha, né? Ele é um aplicativo bem legal e ele está descrito lá dentro do aplicativo que ele usa esse artigo que eu trouxe para vocês como referencial. Vai ficar gravado como referência, certo? Então, vocês medem a velocidade da marcha e ali tem o percurso que vocês vão medir, pode ser de 3, 5 ou 10 metros, dá o start, dá o final, e aí, depois que o paciente termina o teste, ele já entrega para vocês a expectativa de vida. Então, esse aplicativo é um aplicativo legal, certo? Ele tem algumas limitações. Na verdade, ele não tem limitações, ele não entrega o que outros aplicativos também entregam, que eu vou falar para vocês. Tem um outro mais simples chamado Steps App, então Steps App, que ele também fala sobre a velocidade da marcha. Tem um outro aplicativo que eu encontrei legal, mas esse é pago. Os dois primeiros que eu falei, Gait Rate, Steps App, eles são livres, eles estão aí à disposição para vocês baixarem, não tem custo nenhum. Mas o Gait Analyzer é um aplicativo pago, R$ 29,90, mas que vale a pena também, ele é legal e ele traz algumas valências da marcha que os outros não trazem. Então, como parâmetros de cadência, de tamanho do passo, de simetria do passo. Lembrando que todo celular que a gente usa tem o acelerômetro, né? Então ele tem o acelerômetro inercial que ele serve
para avaliar todas essas valências. Como testar o paciente que ainda está em processo de reabilitação, usando, por exemplo, o andador? Não tem problema nenhum, né? A velocidade da marcha vai diminuir em quem usa órteses, quem usa dispositivos auxiliares, e aí ela se classifica também, está classificada dentro daqueles gráficos que eu falei, e depois vocês vão ver no artigo. Mas agora, galera, tem uma coisa que eu estava fuçando no celular que eu não acreditei, né? Tem um aplicativo que nem todo mundo se dá conta, e quem usa os celulares da Apple é o aplicativo Saúde, e eu fiquei espantado que ele é um aplicativo livre, tá? Ele dá exatamente velocidade da marcha, cadência, tamanho do passo, largura do passo e simetria da passada. Então entrem lá, quem usa os equipamentos da Apple, os iPhones, entrem lá no aplicativo Saúde e vocês vão ver nos últimos, né, nos atualizados, que eles dão todas essas variações. É só vocês botar a porra do bolso do paciente e mandar ele caminhar com o celular para a gente ter uma medida pré e pós fidedigna, porque ele vai ser o mesmo equipamento. Obviamente não é um laboratório de marcha, onde eu vou ter as medidas cinética e cinemática, vou ter eletromiografia, mas é o que a gente tem no bolso para tentar avaliar da melhor forma o nosso paciente, tá? E de novo, se eu jogar essas medidas para dentro do estudo que a gente acabou de falar de Studenski no JAMA, publicado em 2011, a gente vai ter inclusive a expectativa de vida. Nada impede a gente de usar o primeiro aplicativo que eu disse para vocês, que é o Gate Rate, que nos dá a expectativa de vida, mais o aplicativo Saúde, que na verdade é isso que eu uso com os pacientes, né? Eu, por exemplo, hoje, tendo um paciente, eu faço acompanhamento de um paciente com Parkinson, que o nível de atividade é treinado na rua, eu apenas boto o celular no bolso dele e a gente sai para caminhar aí durante um período e eu tenho todas as medidas pré e pós cada intervenção, certo? Ou uma série de intervenções. Tá, galera, olha só, são 21 horas e 27 minutos, eu tenho um grande problema, quem me conhece sabe que eu sou chato para horário. Eu começo na hora e termino na hora, isso chega a ser um problema para mim, né? Quando eu não tô na hora, eu fico nervoso. Obrigado, Josi. Saudades. E digo para vocês o seguinte, detalhe, meu Deus, há 5 minutos atrás, vocês que estão me acompanhando aí estão vendo que a gente está trabalhando nas redes sociais, fazendo um trabalho bacana para entregar informação para vocês. Batemos 10K, né? Que é um orgulho para a gente que está trabalhando e para mim é uma atividade nova também isso, né? Quem me conhece, sou antigo, mas estou aprendendo cada vez mais nesse mundo. E já trago desde já para vocês que nesse objetivo de trabalhar de forma na linha, né? Ou online, como queiram, nós estamos também lançando em breve alguns cursos. O primeiro deles é o que a gente chama RCP-3P, ou Raciocínio Clínico Funcional para 3 públicos diferentes de pacientes, ortopédicos, neurológicos e idosos. E se vocês quiserem saber mais, tem o link lá na bio, pode entrar, botar o nome lá, se inscrever, que daí a gente vai jogar as informações, tá? E eu peço a gentileza de que vocês, se quiserem olhar de novo essa live, ela tem informações preciosas, elas são importantes para dar subsídio à nossa prática clínica. Quanto mais subsídio nós tivermos, mais convincentes seremos sobre a nossa importância. Queria pedir para vocês, se vocês puderem deixar um comentário lá embaixo dizendo o que vocês acharam da live, se deve seguir ou não deve seguir, se deve parar essa porra de bobagem, ou melhor ainda, siga. Inclusive, semana que vem nós temos outra live, e essa vai ser especial, gente. Eu estou convidando um amigo meu da Croácia, Sinisha Posnic. Ela vai ser às 3 horas da tarde em função da diferença de horário, né, do Brasil para a Croácia. Nós vamos fazer a live em inglês, mas eu vou traduzindo, obviamente, o que tem de mais importante. E ele vai falar, ó que legal, terapia manual e o conceito PNF. Então, vai ser legal porque o conceito PNF a gente consegue alinhar com outras áreas,
E, enfim, vocês estão desde já convidados. A live é no horário 3 da tarde, no meio do dia. Muita gente trabalha, mas vai ficar gravado, tá? E, enfim, conto com vocês. Me deem apoio aí, suporte, digam o que vocês acharam, que daí isso é uma motivação pra gente seguir adiante. Valeu, galera. 21 horas e 30 minutos. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo.